Beleza, estou gravando. Vai aparecer uma telinha aqui na tela de vocês. É só vocês darem OK. Muito bem, gente. Boa noite, né, para vocês aí que estão na sala aqui comigo. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse encontro gravado. Esse encontro faz parte, né, da nosso ritual semanal de encontros do Mapa do Empreendedorismo Social. Um grupo, né, uma comunidade montada para negócios de impacto, né? A gente tem também organizações sociais que entram junto e é muito legal porque a gente vê cada vez mais organizações sociais tendo um olhar realmente também, né, para uma possibilidade de ter ali uma fonte de autossustentação, de um modelo de negócio, né, sustentável além da captação de recursos, né? E, bom, queria, né, primeiramente, né, agradecer vocês que estão aí com a gente aqui no ao vivo, porque no ao vivo que as coisas acontecem, né? Inclusive você que está assistindo, né, guarda um tempo na sua agenda toda semana, né? A gente começou com os eventos, com os encontros às 5 da tarde, porque o Filipe, né, que é o head de programas abertos aqui, que ajuda a coordenar as ações do B2C aqui, ele mora do outro lado do oceano, na Itália, né? A gente chegou a passar das 5 para 6 horas, e agora a gente está testando outros horários também para trazer a possibilidade das pessoas que estão, né, estão agora chegando no trabalho também poderem participar, né? Então, com o tempo, né, espero que isso vire um compromisso de vocês toda semana, porque é um compromisso nosso com vocês também, tá? Até no final desse encontro eu vou trazer um spoiler aí do que vai rolar na próxima semana também. Mas muito bem, sem mais delongas, o tema hoje é marketing e comunicação, né? Para começar, eu queria me apresentar rapidamente, né? Eu sou o Vinícius, mas todo mundo me chama de Vini. Eu sou coordenador de marketing aqui na Ago. Eu estou aí quase desde o início aí da história da Ago. É muito bom fazer parte dessa escola, né? Dessa escola para empreendedores sociais, né? Desse ambiente de troca, né? Dessa plataforma de conexão entre empreendedores, né? A gente sabe que é muito importante. A gente mapeou, né? Todos né, os desafios da jornada do empreendedor e a gente vê que geralmente, né, os desafios do empreendedor, eles se baseiam no que a gente chama dos 3 Cs, né? Que é conhecimento, então ter conhecimento, né, do que é necessário fazer, quando é necessário fazer, como é necessário fazer, né? Também de ter conexões e é por isso que a gente criou essa comunidade, né? Então entender quais parcerias podem ser formadas, às vezes sociedades podem ser formadas, né? Outros tipos de conexões podem ser formadas para alcançar lugares que sozinho a gente não consegue alcançar, né? E por fim o C de capital, né? Que é tão importante, né? Tenho certeza aí que muitos de vocês aí se deparam muitas vezes pensando, né, em como conquistar capital para gerar cada vez mais impacto e transformação socioambiental, né? E antes da Ago, eu sempre trabalhei com marketing, eu sou formado em jornalismo, né? Me formei em 2015, desde então eu fui mais para a área do marketing, sempre gostei da área criativa, da área é, de desenvolver novas ideias, de pensar, de me provocar a chegar em outras soluções. Trabalhei por muito tempo em agência, atendendo pequenos negócios, né? Então, sei como que é os desafios diários ali de um pequeno negócio, né? Os desafios para conseguir, às vezes, as primeiras vendas ou conseguir vendas o suficiente para ter ali uma autossustentação, né? E aí, né, agora eu estou aqui na Ago e faço essa apresentação para trazer um background, né? Mas a ideia, né, não quero trazer um conteúdo pronto para vocês, quero entender aí de vocês também, né, que estão na sala, quais são as prioridades, os desafios, as dificuldades, as conquistas também que vocês têm a compartilhar. Mas antes, como
o encontro é sobre comunicação, a gente já se adiantou, já meio que se apresentou, mas eu queria provocar aí um desafio aí para vocês, né? Vocês têm uma ideia, ou um negócio, ou uma organização, e como o encontro é sobre comunicação, eu queria fazer um desafio para vocês de se apresentarem em tempo recorde, né? Então, nome, estado, cidade e definir o empreendimento de vocês ou a ideia de empreendimento de vocês em uma frase, né? Então, por exemplo, né, como eu poderia falar, né? Bom, eu sou Vini, eu moro em Curitiba, no Paraná, e eu sou da Água, que é uma escola para empreendedores socioambientais e que tem como missão transformar propósito em ação, né? Então, a ideia é essa, o caminho é esse. Então, quem quiser falar, levanta a mão, ou como a gente está em pouca, estamos aí em 9 pessoas, é tranquilo, só abre o microfone, pode começar a falar, fiquem à vontade, tá? Meu nome é Lindinalva, eu sou presidente do ICEB na cidade de Cachoeira, na Bahia. Aí a minha finalidade é estar buscando ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, em especial as comunidades quilombolas da minha cidade. Perfeito. Maravilha, olha, já começamos bem. Muito prazer, Lindinalva. Prazer é meu. Maravilha. Anderson, como contou, tem bastante coisa que vocês estão fazendo. Deve estar pensando aí, né? Como que Pois resume é, tudo isso em uma frase, né? mas vamos lá. Meu nome é Anderson Coutinho, eu sou aqui de São Lourenço da Mata, Recife, região metropolitana do Recife, aqui em Pernambuco. E eu sou CEO do Instituto Juventude Criativa, CEO da Voo Social, primeira cooperativa de turismo de base comunitária e experiência, e fundador da Lab de Favela, onde a gente trabalha com negócios dentro da favela, e CEO, fundador do ONU Favelas. Depois eu vou contar mais para vocês um pouco sobre o ONU Favelas. É isso. Valeu. É, eu poderia te dar 4 frases, né? São vários empreendimentos, né? Valia um pouquinho mais de tempo. É, mas muito bem. Tio Moza, Gustavo. Gustavo compartilhou, foi você que compartilhou com a gente, né? Do Cultura É, Ajuda, né? eu sou o tio Moza, é, daqui de Pernambuco, na cidade de Olinda, trabalho com crianças em área de vulnerabilidade social, numa favela chamada Cabo Gato, onde nós há 5 anos estamos lá trabalhando para que as nossas no combate às drogas. E é isso aí. Temos esportes, é, reforço e dinâmica de grupo e algumas coisas. Quando chega voluntários para dar aula aos meninos, a gente está lá. É isso aí. Muito bem, muito bem. Gisele, abriu a câmera, quer falar? Eu, tá dando para me ouvir aí? Tá sim, aham. Tá certo. Eu sou a Gisele, sou assistente social. Eu moro em Campinas, São Paulo. Atualmente eu estou atuando como consultora em inclusão social da pessoa com deficiência. Então, o meu projeto aí é oferecer, levar a inclusão em diversos espaços, empresas, estabelecimentos, ou através de palestra ou consultoria. É com você que eu estava conversando ontem, que a gente estava conversando, Sim, discutindo. Ah, legal, sim, muito, sim, eu muito mesma. prazer em vê-la virtualmente, né? Prazer Não é é meu. pessoalmente, mas é É. virtualmente. Aline, Bom, eu sou a Aline, sou comunicadora e eu trabalho na IECAP. A nossa missão aqui é justamente gerar igualdade de oportunidade para que todos possam alcançar o seu sonho, independente da situação financeira, do berço onde nasce, né? Para que todos possam ter ferramentas para alcançar esse sonho e buscar uma mobilidade, uma ascensão social. Essa é a nossa missão. perfeito, perfeito, muito bem. Antônio, Oi. Na verdade, o pessoal me conhece como seu amador. O que que eu fiz aqui? Transformei um elefante branco num espaço cultural. Nós somos uma biblioteca aberta. Ali é a nossa tenda da cultura, onde vamos ter agora
uma oficina de teatro, mantermos nosso espaço com as plantas. Deixa eu continuar para mostrar para vocês vão entender nosso empreendedorismo. Opa! Vamos lá. Pegamos um local que era uma boca de fumo e transformamos em um ponto de cultura. Não somos uma ONG, somos um ponto de cultura pela Lei Cultura Viva. Daqui dá para vocês terem uma ideia. Eu vi o pessoal comentar aí sobre drogas, isso. A gente conseguiu respeito, pessoal. Antigamente, o pessoal das drogas utilizava esse espaço como ponto e os alcoólatras também, era a moradia deles. Estamos aqui há 10 anos. 10 anos que a gente tem ajudado, eu acho que acredito, uns 2.000 alunos. E 500 artistas passaram já por aqui. E essa é a nossa ideia de trabalho social. Muito legal. Obrigado pelo tour, viu? Só um minuto. Desenvolvemos Manda. também a economia criativa. Bem, isso é bem relevante. Economia, esse nome, esse termo é bem relevante. Depois talvez a gente resgata ali quando a gente for falar de comunicação. Não, estou apertando o botão aqui, está errado. Desculpa. Tranquilo, sem problema. Gustavo? Boa noite, me chamo Gustavo, estou aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, da ONG Compre Ajuda, e o nosso trabalho é dar oportunidade de você e qualquer outra pessoa poder apoiar financeiramente projetos sociais, apenas comprando online, sem nenhum custo extra para você. Então, assim, dá mais tempo para falar, basicamente é isso. Muito bem, a gente vai ter o tempo inteiro até aí umas 8 e pouquinho para falar. Vamos conversar bastante, vamos, né, se der a gente se aprofunda um pouco mais. Última que não sei se você tá aí, Lana, dá um sinalzinho pra gente aí. Tô sim, tô me ouvindo? Aham. Tá. É que eu tô no celular, mas daqui a pouco, se eu sair e pedir para entrar de novo, que daí eu chego e pego no notebook. Meu nome é Ilana, estou em Curitiba. Eu trabalho, meu negócio social é na parte agora, assim, de consultoria, com foco na ISG para pequenos e microempreendedores, né, com projetos socioambientais, bem na linha mais focada assim da questão da educação alimentar, né, todo o processo de cadeia de alimentação, né, focando na questão de Dá um oi aí. utilização integral dos alimentos. E tenho também, paralelo a isso, um projeto que é a Onda do Bem, que daí a intenção é fazer a conexão entre os projetos, vários tipos de projetos sociais, que vai desde proteção animal, proteção e emancipação feminina, e na questão da doação, de linkar quem tem vontade de doar tanto o seu tempo ou tem alimentos, roupas, móveis, com quem está precisando. Fazer essa conexão assim. Então, a Onda do Bem. E aí, nessa questão também que a gente, né, está trabalhando muito aqui no grupo, é de conseguir transformar isso não só na dependência da questão das doações, né, conseguir ter um fomento aí, fora isso, para poder também estar apoiando tanto os projetos que tem a gente tem essa conexão, essa rede, como também ações efetivas da própria Onda do Bem. É isso. Perfeito. Muito obrigado, Ilana. Muito bem, gente. Bom, por que que eu comecei dessa forma, né? Por que que eu comecei trazendo, assim, como proposta, essa provocação? Para mim, obviamente, eu estava na zona de conforto, né? Apresentar o empreendimento em uma frase, eu estava na zona de conforto porque eu que propus, né? Mas por que que isso é importante, gente? Eu acho que o processo de comunicação ele está muito alinhado assim
ao processo de maturação da estrutura organizacional, né? Então, né, aquela velha coisa, né? A empresa, quando ela começa, ela faz aquele plano de negócio, né? E aí dentro de toda a estrutura lá, ela vai definir o que que é a missão, a visão, os valores, né? E é engraçado, porque quando eu trabalhava com organizações, né, com empresas na época atendendo como, né, seja como freela ou, né, a partir da agência, a missão, visão, valores era uma coisa assim, às vezes parecia que era uma coisa que só estava no papel mesmo, assim, né? Então, que tinha que definir porque, sei lá, porque disseram que tem que definir, é, e, e eu não me ligava muito nisso, mesmo, né, como profissional de marketing, eu não me ligava muito nisso. E quando eu entrei na Água, né, eu vi, assim, uma outra pegada, né? Porque quando você fala de um negócio de impacto, você fala de uma organização social, de fato, né, você tem ali uma diferença clara que você tem um propósito claro além do lucro, né? Você tem um objetivo que transcende ali o que um negócio tradicional muitas vezes vai buscar, que é vender, lucrar e ter resultado positivo e é pronto e nada mais, né? Então, se fez muito importante a gente refletir nesses últimos anos muito sobre a nossa missão, sobre a nossa visão, sobre os nossos valores, né? Principalmente conforme a equipe ia crescendo, a gente via a importância de trazer essa unificação no discurso, né? Então, por isso que hoje, né, quando a gente se apresenta, a gente fala, né, a gente é uma escola de impacto e a nossa missão, né, é transformar propósito em ação, né? Então é dessa forma, né, que da maneira mais resumida a gente se apresenta, e isso é uma coisa que até, né, mais para frente a gente deve conversar, né, em um encontro futuro. Na verdade, deve conversar não. Semana que vem a gente vai ter um encontro sobre pitch, né, sobre pitch de investimento, né? Então, quem está assistindo aí, quem está assistindo na sala do Zoom aqui, a gente vai ter um encontro focado, né, em como desenvolver uma boa apresentação para atrair potenciais investidores, para atrair potenciais apoiadores. E o segredo do pitch, o segredo do discurso é você saber sintetizar bem a sua mensagem, né? Então, muitas vezes você pode ter 10 minutos, às vezes você tem 1 minuto para apresentar a sua organização. Então, a comunicação, uma boa comunicação sobre o seu propósito, sua causa, sua empresa, sua organização, está em saber adaptar o seu discurso para diferentes momentos, né? Saber que em um determinado momento você vai ter um determinado tempo para falar, em outro momento você vai ter mais tempo, é, e essa e esse discurso sempre parte do problema, né? É, a gente está muito acostumado, assim, né? Eu acho que principalmente por conta, assim, os conteúdos são muito voltados para o mercado tradicional, né? De pensar qual que é a sua solução, né? Qual solução você oferece, né? O que você oferece como solução, mas quando a gente está num negócio de impacto ou numa organização social, para a gente ter uma comunicação muito clara, objetiva, a gente tem que focar no problema, né? Então a gente tem que ter clareza do problema. E a partir da clareza do problema que você quer resolver, fica muito mais fácil, né, você trabalhar isso, né? É, muito bem. Então, bom, eu não quero me enrolar muito mais aqui, eu quero abrir aí a discussão. Então, vou pedir, entrou um pessoal aí, vou ver deixa eu ver quem que entrou por último, foi a Lana. Lana, se você quiser se apresentar também, falar quem é você, de onde você é. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Sim, Tá me ouvindo? sim, aham. Você está ouvindo a gente? Eu tô ouvindo. Você está me ouvindo? Sim.
Eu formatei meu computador recentemente. Só hoje eu descobri que estava sem o Zoom. Quando eu tentei entrar, não entrava, eu precisei baixar e instalar para poder entrar. Então, boa noite a todas e todos, né? Eu me apresentei hoje rapidamente quando você colocou lá, né? Meu nome é Lana Souza, eu idealizei uma plataforma web, trabalho com mulheres e vulnerabilidade social, e coloquei lá minhas redes sociais, o Instagram e a plataforma, que é www.lanax.com.br. Perfeito. Muito obrigado pela presença aí. E é isso. Vamos começar, gente. Vamos lá. Quem quiser, assim, a ideia, qual que é a ideia, né? Só para explicar para a Lana que chegou aí recentemente, a gente compartilhar aí experiências, sejam desafios, sejam conquistas, seja o que for, né? Sobre a relação com o marketing, sobre comunicar um negócio, qual que é a dificuldade, qual que é o desafio, né? Ou então um case legal que vocês conseguiram executar. Só vou pedir, né? Como o tempo é curto, a gente está aqui em uma quantidade considerável de pessoas, para todo mundo poder interagir, tentar trazer de uma maneira objetiva e aí todo mundo poder colaborar ou trazer se também tem esse desafio e a gente poder discutir aqui, tá? Quem quer começar? Rapaz, esqueci de levantar a mãozinha oficial aqui, a mãozinha do. Tudo bem, Mas contou, deixa eu contou. te falar, tem uma piada que eu adoro contar ela, né? E tem tudo a ver com o contexto aqui. Diz que duas galinhas iam passeando, né? E na hora ia passando por elas um coelho. Aí uma cutucou a outra. Mulher, olha lá, nunca botou um ovo, mas é bom de marketing. Muito bem. O Alex, que é um dos cofundadores aqui da ia adorar, porque ele sempre fala que a gente tem que colocar a galinha para cacarejar, né? Ele fala, né, que a galinha ela é ótima de marketing também, né? Porque quando ela bota o ovo, ela cacareja para todo mundo saber que ela botou o ovo, né? Então, é muito bom, muito bom. E vocês, como é que vocês estão de marketing? Como é que estão? Como que Deixa eu tá? aproveitar, então, aqui, Vini. Manda. Daqui a pouco eu vou sair às 8, porque eu tenho uma outra live que eu me inscrevi, aliás, é uma live onde eu me inscrevi, e até é um assunto tão importante quanto o nosso aqui, que tem a ver com as avaliações de deficiência, modelo biopsicossocial. Então, eu também não quis perder aqui, também não quero perder lá. Então, conforme a gente estava falando ontem, eu estou afirmando assim, diariamente já há um ano, meu Deus, eu sei ser assistente social, não sei vender nada. Então, assim, a galinha que vos fala não está sabendo cacarejar. A Lana também, né? Então, por marketing, eu entendo assim, que tem a ver, se eu estiver errada, me corrige, que tem a ver muitas vezes com a forma de divulgação, a forma de prospecção e tudo isso é a venda do meu serviço. E eu estou chegando à conclusão que eu não sei fazer isso. Né? Então, assim, a forma que hoje eu estou sendo visível, porque estou começando como empreendedora, como assistente social, já tenho 17 anos aí de trajetória. Mas eu estou na rede social, no Instagram, é isso. Faço alguns posts lá e tal. O alcance do meu público, que são as empresas e qualquer tipo de estabelecimento, eu falo, onde tem gente, precisa do serviço social. Então, qualquer lugar eu gostaria de estar e falar sobre a inclusão. No Instagram em si, eu não atinjo todo o meu público. Não atinjo, por exemplo, vamos falar de empresas, não atinjo empresas, né? Então, aí teria que fazer essa venda, essa aproximação, esse marketing no e-mail, no telefone, e isso me trava, porque eu não sei o que é certo, o que é bom ou não. Essa sacada que você, aliás, eu tive essa sacada agora que você, Vini, falou aí de adaptar o discurso. Então, assim, você tem 30 segundos no telefone para chamar a atenção daquela pessoa, você falando aí e eu aqui pensando. Eu tenho 30 segundos ali, sei lá, para chamar a atenção da pessoa, porque se eu falar, olá, tudo bem, eu sou assistente social, ficar com muito lenga-lenga, a pessoa vai fingir que caiu a ligação.
Então, isso é uma coisa que eu falei, putz, como que eu não pensei nisso antes? A forma como eu ligar, eu preciso me vender nos primeiros 30 segundos, pelo menos gerar um interesse. Só com essa frase que você falou, adaptar o discurso, já me clareou aqui. Então, é disso que eu preciso, esse direcionamento, que eu não tenho e por isso que eu não estou fechando absolutamente nada. Obrigado pela partilha, Gisele. É super compreensível, tá? Eu acho que principalmente, né, o empreendedor no início da jornada, ele se vê tendo que descobrir vários mundos que ele nunca teve que explorar, né? Então, o mundo comercial, o mundo da comunicação. E assim, sim, o empreendedor no começo ele tem que se virar nos 30 e às vezes ter vários, né, várias frentes, vários braços para poder abraçar frentes diferentes. O que a gente sempre indica, né, é que também você vai ter uma coisa que você é boa, assim, né? Eu acho que o trabalho do empreendedor, assim, no início é muito a gente usa muito a teoria do effectuation, né? Vou até escrever aqui no chat para depois vocês darem uma pesquisada, depois também a gente compartilha no grupo, mas o effectuation ele é uma teoria que ela é focada na efetuação, né? Na ação, né? Então, você parte do que você é, do que você faz bem, do que você tem, para poder colocar o seu empreendimento para rodar, né? E ter os melhores resultados, né? Então, seja uma boa rede de contatos, seja é, ser bom em comunicação, né? Se eu fosse começar um empreendimento, provavelmente eu ia começar a partir do que eu sei, né? Então, eu sei, né, gerenciar um Instagram, eu sei, né, diferente de você, eu não sei nada sobre inclusão da pessoa com deficiência, então cada um tem os seus potenciais, então sim, no começo tem que abraçar várias coisas, mas é importante entender as suas potencialidades para melhorar esse processo, né? Pode ser o seu conhecimento técnico, por exemplo, pode ser uma grande arma nesse processo. Sobre canal, isso é um ponto muito importante, né? Canal é um dos principais pontos ali de uma estratégia de comunicação, de uma estratégia de marketing. E você oferece serviço de inclusão, é isso? Só me refresca a memória de quais são os seus serviços para as empresas? Seria ou palestra, né? Eu faço palestras sobre a inclusão da pessoa com deficiência e faço consultoria também, que é no caso de precisar, enfim, tem pessoas com deficiência trabalhando no local e a gente precisa entender melhor quais são as potencialidades, o desenvolvimento de habilidades, como que a gente retém esses funcionários, como que a gente consegue identificar o que é um funcionário com deficiência, fazendo o corpo mole, o que é uma limitação, quais os tipos de deficiência que eu posso contratar para o trabalho que eu faço. Então, essa consultoria, ela pode ser algo pontual, ou pode ser até mesmo a implementação das cotas e da inclusão. É isso, palestra e consultoria. Entendi. Legal. Bom, assim, de forma geral, Gisele, o público B2B, né, que a gente chama, né, que é o business to business, né, empresa para empresa, ele geralmente, realmente, como você trouxe, a sua percepção está correta, assim, ele não está no Instagram, realmente, né? É realmente muito difícil, né? É importante, nesse caso, ter o Instagram? É interessante, né? Sempre interessante, eu acho que nunca descartaria ter um Instagram, porque é isso, né? Hoje em dia o Instagram, às vezes, é até um novo site, né? As pessoas vão te pesquisar ali é importante você estar em vários lugares. Mas a gente, por exemplo, aqui na Água, né? Eu vou sempre trazer um pouco do que a gente tem de experiência aqui, né? A gente tem a frente do B2C e a frente do B2B, né? O B2C, a gente atua ali com programas, né, diretamente para o empreendedor, né? Então, para vocês, né? A gente desenvolve programas que são pagos, né? Que os empreendedores eles pagam e fazem parte desses programas. Do outro lado, a gente tem o B2B, né? Que são as empresas que têm as suas estratégias ESG, né? Então, ESG, eu indico já um ponto para, se você não estiver estudando, estudar muito, assim,
né, ir a fundo nisso, porque realmente quando a gente fala sobre, né, qualquer ponto que envolva a estratégia de governança, a estratégia social, a estratégia ambiental de uma empresa, é muito importante entender o que está acontecendo, né? Porque de fato é uma estratégia, né? As empresas, pelo menos as maiores, né? E aí vale entender para qual tipo de empresa também, né, para qual tamanho de empresa a sua solução é ideal, se é uma solução para uma empresa que já está um pouco mais madura nesse processo, que já contrata pessoas com deficiência e que quer otimizar o processo, né, ali de desenvolvimento dessas pessoas, né? Definir esse perfil. E a gente trabalha muito, né, rede pessoal, né, então conexão, né, então entender, eu quero, é muito o que a gente chama de ABM, né, que é Account Based Marketing, né, então é um marketing baseado numa conta, né, num objetivo, num cliente objetivo. Diferente, por exemplo, né, se você for ver ali o inbound marketing. Desculpa, gente, às vezes é que, infelizmente, o marketing ele é cheio de termos em inglês. Vini, Manda. Vini, desculpa te interromper. Eu levantei a mãozinha, mas eu vi que você não Ah, viu. tá. É que eu estou ouvindo você muito É baixinho. mesmo, Meu gente? Todo som está mundo? no último volume, mas eu estou te ouvindo muito baixo. Para vocês também tá baixo, gente? Não? Mais alguém Não, por me... aqui tá ok. Tá Tá um ok. baixo, mas audível. Aqui tá bom, Para Aline. mim tá ok também. Putz, Lana, eu vou tentar falar um pouco mais alto, né? Beleza? Vou tentar falar um pouco mais alto. Mas, então, como eu ia dizendo, geralmente, assim, quando a gente fala de funil de marketing, por, por padrão, a gente pensa numa estrutura em que eu vou ter que gerar um tráfego, né, uma audiência absurda para poder gerar alguns leads, né, algumas pessoas potenciais para transformar elas em oportunidade e depois chegar nas vendas, né? Esse funil, ele existe também nessa estratégia do ABM, mas ela é chamada da estratégia de pescar com arpão. Não é um processo em que você vai criar muito conteúdo para atrair a empresa para você. Você já sabe a empresa que você quer prospectar e você vai chegar nessa empresa, né, para começar um processo que ele é mais um marketing de relacionamento do que um marketing ali de venda ou um marketing de educação, né? É um marketing de gerar relacionamento, principalmente se a empresa for muito grande, né, e o acesso for mais difícil, esse relacionamento às vezes pode durar 1 ano, 2 anos, pode ser, é um processo, esse é um processo que pode ser mais demorado, né? Então, e quando você trabalha no LinkedIn, por exemplo, que é uma das frentes que a gente trabalha no B2B, não adianta muito a gente trabalhar com um perfil de empresa, não, tá? Tipo, abrir um perfil de empresa. O segredo está em construir um bom perfil pessoal que tenha as informações, as principais informações sobre você, que destaque, né, por que que você é uma profissional muito boa no que você faz e começar um processo de conexão com eu acho que primeiro, se você não usa o LinkedIn com frequência, se conectar com pessoas da sua área, com pessoas que você conhece, né, com colegas, enfim, e aí, com o tempo, e entendendo essas empresas que são potenciais para você, desenvolver conexões com as pessoas que trabalham nessas empresas e trabalhar um processo de criação, pode ter um processo de criação de conteúdo para gerar relevância dentro do LinkedIn, por exemplo, né, sobre o seu conhecimento, sobre o que você entende, né, mas principalmente de ir estreitando o laço, de tentar uma primeira reunião, né, de tentar uma primeira conversa, né, de tentar entender, para você que está começando, principalmente, quais são as reais dores, né? Porque a gente projeta muito quais são as dores do nosso cliente, né? Quando a gente vai desenhar uma persona, quando a gente vai pensar, eu acho que a dor é essa, eu acho que a dor é essa, mas é importante, tanto buscando pesquisas, quanto, né, pesquisas prontas, quanto
tentando uma aproximação maior com essas empresas, ouvir delas quais são as dores delas, porque aí a sua proposta de valor fica muito mais fácil, né? Porque daí se a empresa te disser, né, na sua frente, que o desafio é, eu tenho um turnover, né? Eu tenho uma taxa de saída muito alta dessas pessoas com deficiência, porque eu não tenho capacidade de treinamento. Talvez, se você tiver essa solução, fica muito mais fácil, porque aí você está oferecendo uma solução para a dor dessa pessoa. E eu acho que, por último, o que eu diria, talvez, é entender que, apesar de trabalhar com empresas, a gente está trabalhando com pessoas, né? Então, dentro dessa empresa, é importante você entender com quem que você conversa, né? Quem que é o tomador de decisão. E aí, dentro do LinkedIn, as ferramentas de busca, fica muito mais fácil você alcançar essa pessoa, tentar um primeiro contato, né? Trabalhar muito a escutativa. Nesse início, assim, é muito ouvir, e aí, com esse ouvir, você vai ter as respostas que eu sei que você mandou lá no grupo, lá que eu não sei mais o que eu posso fazer. A resposta, a maioria das vezes, está no seu cliente, tá? Tá certo, Vini, até você falando aí, só para eu finalizar aqui, eu penso demais, né? Então, assim, aquilo que eu domino, eu vou trazer. Se você falar assim, Gisele, eu tenho 2 horas para você me falar sobre o teu trabalho, você vai ter exemplo, eu vou contar a história e etc. Agora, aquilo que eu não sei, eu fico pensando em muitas coisas até eu começar a agir. Então, agora que você falou nessa questão, né, de quem saber com quem eu estou falando e etc. E entender as dores, porque eu penso assim, vou ligar, por exemplo, tem uma empresa grande que fica dentro do meu bairro aqui, uma multinacional, que é a Bosch. Vou ligar lá na Bosch, né? Aí eu peço para falar no RH, ou se tem um setor de responsabilidade social, ESG, alguma coisa nesse sentido, para que possa me atender. E aí eu vou, olha, queria oferecer os meus serviços, sou consultora em inclusão da pessoa com deficiência, você tem pessoa com deficiência aí, certamente trabalhando, e eu gostaria de fazer uma conversa tal. E aí, nesse momento, eu já não teria que entender a dor dessa empresa, porque eu estou procurando para fazer uma proposta, para poder trabalhar ali, prestar uma consultoria. E aí a pessoa fala, tá, mas o que você quer fazer? Aí eu falo, não, mas eu preciso saber o que você precisa. Sabe, você me falando assim, eu fico imaginando esse bate e volta da conversa, porque até eu faço mentoria também com assistente social autônoma, né? Que como eu saí do CLT para ser autônoma, então eu também faço ali que é focado no serviço social. E aí ela fala assim: você vai procurar, mas quem vai te falar qual vai ser o seu trabalho vai ser o seu cliente. E aí eu fico pensando, como que isso vai acontecer? E eu não consigo agir, porque é isso que você falou, né? Eles que vão falar, olha, então, eu tenho pessoas aqui que eu tenho muita demissão e etc. Mas em que momento? Porque eu ligo oferecendo o meu trabalho, e aí ele fala, eu já não tenho que oferecer essa resposta? Eu não sei, isso eu fico um tanto perdida nisso também. Nesse processo, até se alguém aí também atua aí com empresas, tiver uma outra experiência semelhante aí para compartilhar, pode levantar a mão, só concluir aqui o pensamento. Durante o processo tem várias fases, né? Claro que eu tô simplificando aqui para você, né? Mas quando a gente fala de SG, como eu falei, cada empresa tem a sua estratégia. Então é claro que você tem que ir muito munida, principalmente quando a gente está falando de uma grande empresa, né? Uma multinacional, né? É importante que estude muito, entre no site da empresa, vá na área ali de responsabilidade social, né, que busque, né, relatório de sustentabilidade, entenda quais são as prioridades, você vai já muito munida de informação, né, do que aquela empresa está olhando, o que aquela empresa está priorizando e quais são as sinergias entre o que você faz e o que a empresa faz, né? Uma coisa assim que
pode gerar, né? Não estou dizendo que vai, mas pode gerar maior produtividade, e até talvez dê para você testar com empresas um pouco menores, assim, né? Para ir ganhando essa confiança, mas de encontrar essas pessoas dentro do próprio LinkedIn mesmo. Mas é importante nesse momento, assim, não chegar oferecendo, sabe? O que você falou, assim, é tipo, é o oposto, na verdade, assim, sabe? Tipo, você não chega, no contexto, assim, empresarial, você não chega oferecendo, porque imagina quantas pessoas não devem chegar oferecendo. Nesse momento, você se diferencia fazendo o oposto do que a maioria das pessoas fazem, que é chegar, falar assim, ó, eu atuo com pessoas, né, atuo na inclusão de pessoas com deficiência, né, eu tenho conhecimento do trabalho aí que vocês da Bosch têm, né, nessa área, entendo que, né, vi o relatório de sustentabilidade de vocês, vi que isso é uma prioridade para vocês, queria ter uma conversa para entender, né, vocês como uma grande multinacional referência, né, como que vocês têm feito esse trabalho, né? E aí, durante a reunião, usar a maioria da reunião para ouvir essa empresa, entender como que tem que ser. E aí, tentar extrair o máximo de informações de como que tem sido feito, né? Quais são os projetos, quais são as prioridades. E a partir disso, ao final desse processo, você pode falar, não, então, legal, eu vejo muitas sinergias, muitas conexões entre o que vocês fazem e o que eu faço, né? Eu vejo que vocês realmente levam a sério a questão da inclusão da pessoa com deficiência, e eu busco me conectar com empresas dessa forma. Porque veja, é muito mais efetivo você trabalhar a partir da sinergia, né? Você já trabalha a partir do princípio de que a empresa ela busca uma coisa e você está oferecendo justamente o que ela busca, em vez de partir para já uma oferta sem saber necessariamente o que a empresa precisa, entende? Lana, Então, mais ou menos o que eu ia falar é o que você, quando você acabou levando para esse mesmo caminho, né? Eu acho que o de Gisele tem algo muito semelhante com as minhas dores também, né? Porque eu até coloquei aqui que um dos maiores desafios meu é a questão da tecnologia do desenvolvedor, porque como é uma plataforma web, na verdade é um serviço de assinatura para ajudar essas empresas a fazerem a gestão do processo seletivo dela. E, paralelamente a isso, conectar mulheres em vulnerabilidade social ao mercado de trabalho, né? Que é um público que é bastante complexo. Eu trabalhei muito tempo, Gisele, como CLT dentro de grandes empresas. Trabalhei em montadora de veículo, trabalhei em mineradoras, né? Eu já fiz um tour pelo mapa do Brasil, né? E, enfim, mas assim, o que você está falando faz todo sentido. É, hoje a gente tem muito como saber mais ou menos qual é a dor do cliente, porque você consegue entrar no site dele, consegue ver missão, visão e valores dele lá, consegue, inclusive, na sua rede do LinkedIn, ver quem que trabalha naquela empresa, na Bosch, e começar a tentar se aproximando de pessoas assim, né? Para quando tem alguém mais próximo da empresa, você já consegue ver o que é. E eu acho que faz todo sentido o que Vini falou, de não chegar oferecendo. Eu fiz alguns pitch para uma empresa agora recente. Eu estava no Sebrae, na aceleração, e a gente teve essa oportunidade, né? Então, eu conversei com uma empresa que até hoje eu estou aqui no encalço dela, sabe? Que é uma empresa que trabalha com petróleo, e a cidade que eu nasci, aqui no Rio Grande do Norte, tem plataforma lá e tudo, né? E eu queria muito trabalhar lá no interior, com a minha cidade, juntar a fome com a vontade de comer, né? E aí, uma das coisas que eu fiz no meu pitch, que no final você teria que mais ou menos. Eu acabei mostrando o que era o projeto, mas no final eu dizia que gostaria de estreitar
relações com eles e dentro da necessidade deles, o que eles tivessem interesse e que tivesse match com aquilo que eu estava fazendo, que a gente poderia fazer parcerias e tudo mais, porque eles trabalham, inclusive era uma mulher e junto a ela do RH tinha uma menina que era diretora de RH, que era do Rio de Janeiro, que também estava no negócio lá, e que também era mulher. E como era igualdade de gênero que eu estava falando, bem, enfim. Mas ainda não deu muita coisa, não, porque esse povo, sabe, Gisele, acaba conversando, sentando e vai empurrando, e enfim. Eu sinceramente, Vini, não sei o que você poderia orientar com relação a isso, mas é, eu, se for também fugindo do assunto, me diga, que daí a gente para, né, o assunto. Mas, assim, é muito importante essa questão do marketing. E hoje eu vivo um dilema, muito parecido com o que Gisele, na essência, vive. Porque eu também fui CLT durante minha vida toda, trabalhei sempre com recursos humanos, com RH, eu sou psicóloga de formação e também administradora. Também tenho o curso de administração, fiz gestão de pessoas e, por fim, fiz um mestrado em ciência, tecnologia e inovação, né? Que foi daí que surgiu essa coisa da plataforma. E hoje, o que é que eu faço? Ofereço, eu tenho 2 clientes, pessoa jurídica e pessoa física, tanto B2B como B2C. Então, às vezes dá um tinte na minha cabeça quando eu vou me falar para os públicos. Hoje, no meu Instagram, se você entrar, eu só estou falando para as mulheres, pessoa física. Mas o meu sonho é escalar minha plataforma, pessoa jurídica, né? Então, eu vivo esse dilema. Hoje, a plataforma ela está meio quietinha lá. Está desenvolvida e deu uns bugs e o cara está lá tentando, mas é complicado. Aí, o que é que eu fiz? Para não ficar porque eu preciso monetizar, aí eu estou fazendo toda essa. E sou eu que faço. No Canvas, é uma loucura, sabe? Aí eu faço tudo direcionado para a pessoa física, para as mulheres. O tempo inteiro voltado para a igualdade de gênero, como ela melhorar o currículo dela, como ela mitigando o desemprego, digamos assim, como que elas podem colocar a questão do muito mais que empoderamento feminino, mas autonomia financeira dessas mulheres, né? E aí tem hora que eu fico doidinha, porque o marketing, né? De como direcionar toda essa coisa, porque aí, na hora quando eu vou me apresentar, eu tenho muita dificuldade, porque eu tenho uma plataforma que eu tenho muito desejo de escalá-la, e ao mesmo tempo, como eu estou tendo essa barra esse desafio do desenvolvimento, eu estou com essa outra parte, com as mulheres, para vender. Aí tem hora que eu pensei no Instagram, tanto falar para a empresa como para as mulheres, mas é tão forte falar para as mulheres que eu nunca vou falando para as empresas. Aí lá no LinkedIn, Gisele, é que eu tento me posicionar diferente para as empresas. Já criei até, Vini, um scriptzinho de como abordar no privado, no LinkedIn, sem ser agressiva, nem ficar empurrando nada, mas dizendo: olá, gostaria muito de fazer parte da sua rede, achei que tem muita conectividade. E aí as pessoas aceitam. Quando elas aceitam, aí eu volto com outro discurso, que podemos, não sei o que lá, estou aqui, e mostro as redes, né? Então é isso, mas é muito fraco isso. Eu estou o tempo inteiro falando mais para as mulheres. O que é que você me diz? Estou quase no estado da loucura, não estou, não? Não, eu abri agora aqui as redes sociais, visualmente é muito bonito, parabéns. Eu acho que tem esse tilt, né, dos 2 clientes, né, de entender qual que é esse processo, né? É, e aí, só para não fugir, eu só queria dizer uma coisa, Gisele, assim, uma coisa que às vezes confunde, tá? Quando a gente fala de entender as dores do cliente, não significa que você vai chegar assim, às vezes você vê que o cliente tem, que essa empresa
potencial tem multas por não cumprir a lei, né? Isso não significa, obviamente, que você vai chegar, não, eu tô aqui para te ajudar porque você está com multa, você está com problema, né? Você não vai evidenciar esse tipo de problema, né? Obviamente, né? Mas você sabe que esses problemas existem, você sabe que isso acontece e a partir de um processo de escuta você consegue pegar os ganchos e entender como que você pode contribuir, né? E aí, eu queria primeiro agradecer, Lana, a sua contribuição. Acho que essa é uma dor realmente muito difícil, né, de entender, né? Ah, eu tenho uma cliente que é a mulher e a cliente que é a empresa, né? E, no modelo, a gente tem até uma trilha de modelo de negócio, eu vou anotar aqui, senão depois eu vou esquecer, gente. Effectuation. Vini, deixa eu te interromper só um minutinho, Vai ter que só para sair, me né? despedir. Vou ter que sair. Tchau, tchau. Super agradeço. Lana, tudo que você falou tem muito a ver. Eu também, lá no Instagram, eu trabalho para atender a pessoa com deficiência. Então, eu também atendo a pessoa física. E é exatamente como você falou. Lá no Instagram, eu posto, também faço no Canva, tudo para a pessoa com deficiência. Lá no LinkedIn, tento colocar lá uma fotinho de uma palestra e chamar a atenção mais das empresas. Então, a gente tá caminhando mais ou menos nos mesmos passos aí. Vini, sua contribuição, me permita um palavrão, foi foda para mim. Coisas que acho que para você parece ser óbvia, boba, sei lá, porque você já está nesse caminho aí, mas para mim, assim, super me deu um start. Eu peço até desculpa por ocupar tanto tempo aqui, mas eu queria aproveitar o máximo desse assunto hoje, e eu prometo que eu só falo agora quinta-feira que vem. Um beijo, Muito bem. obrigada. Tchau, tchau, Gi. Tchau. Muito bem. E aí, só trazendo então a sua dúvida, a sua questão, Lana, a gente tem a trilha de modelo de negócio, depois eu vou compartilhar lá também, e o Amorim fala isso muito melhor do que eu, né? Porque agora estou falando sobre o modelo de negócio, né? Sai um pouco da minha seara, mas existem diversos tipos de modelo de negócio, né? Existe o modelo de negócio, e aí simplificando entre duas formas, né, principais, ali falando de negócio de impacto, tem o modelo de negócio em que o beneficiário paga a conta e tem o modelo em que o beneficiário não paga a conta, né? Então, o que eu vejo do seu modelo é que do lado você tem o beneficiário, seu beneficiário são as mulheres, né? Então, você quer beneficiar essas mulheres, só que quem paga essa conta são as empresas, certo? As mulheres, elas não pagam nada para você, correto? Pode falar. A ideia da plataforma é que quem pague, quem seja o cliente, seja as empresas, que essas Legal. mulheres não paguem. Elas não pagam nada para colocar o currículo dela lá, nada disso. Mas hoje, o que eu estou me posicionando no Instagram, essa mulher paga. Ela paga para fazer um currículo, ela paga para ter uma mentoria de currículo, que vai além de só projetar o currículo, mas fazer com que ela se comporte numa entrevista, parará, parará. E pasme, eu faço esse trabalho, eu vou nas comunidades, já fui em várias favelas aqui em Natal, e que elas acabam pagando pelo esse serviço. É claro que eu cobro algo muito simbólico, só para não dizer que faço muito de graça nas escolas. Vou o tempo inteiro nas escolas dar palestra, de oficina de currículo. Mas eu já fui em uma que me surpreendeu, que depois pessoas vieram no WhatsApp pedindo, eu queria que você fizesse um currículo para mim. Aí essas pessoas eu cobrei um valor simbólico, porque eu não queria que essas mulheres pagassem, mas acabou que pagou, né? A ideia é que como eu disse para você, que os meus planos futuros é escalar a plataforma, é que essa mulher não pague e que a empresa que pague por esse serviço, né? Aham. E aí eu puxo isso porque, assim, quando você está no começo, assim, e assim, eu não vou dizer que não é correto você ter dois clientes, porque eu seria contraditório, porque a própria Água, como eu disse, ela trabalha tanto com empresas
quanto com, né, quanto com... Porque, assim, no fim das contas, são empresas também, né? São empreendedores, mas são empreendedores geralmente individuais, né? Que estão começando sozinhos, então a gente trata como um B2C, né? O cliente final, né? Então, eu acho que o principal ponto é entender quem que vai puxar esse modelo de negócio, né? Quem que vai, né, trazer a maior massa ali de faturamento e entendendo isso, considerando que você é sozinha hoje no seu empreendimento, é isso? Então, entendendo que você é sozinha no momento, entendendo quem que vai puxar esse faturamento, pelo menos idealmente, isso pode dar um caminho para priorização na comunicação, né? Mas mesma coisa que eu falei para a Gisele, provavelmente esse público não vai estar no Instagram, assim, o público das empresas, né? Falando das empresas. E o que eu vejo às vezes nesse formato é que você falou também que tem a questão da plataforma, assim, mas você falou que você está no Sebrae, então talvez, muito provavelmente, você já está exercitando esse MVP, está exercitando essa entrada de maneira mais simples, sem necessitar a plataforma, mas conheço modelos que diria que talvez sejam similares, assim, não sei se você conhece o Indique Uma Preta, mas se você não conhece, eu indique uma preta. Eles começaram como um grupo no Facebook e hoje são, assim, referência em inclusão de pessoas pretas no mercado de trabalho. Então, pode ser uma referência. Eu acho que estudar algumas referências pode ajudar a trazer né, clarear um pouco, mas eu acho que nesse começo, assim, é muito comum que você parta, talvez, para um caminho de consultoria, né, de exercitar diferentes entradas ali no público B2B, mas eu acho que talvez, né, avaliando quem que puxa esse modelo de negócio, talvez o esquema seja realmente entender qual caminho que você vai priorizar, ou pelo menos qual que você vai dar prioridade para dar vazão em vendas e testar e trazer uma velocidade de testagem maior, ou pelo menos abrir mais contatos do B2B, por exemplo, porque é isso, né? Você mesmo falou e eu tinha comentado o processo do B2B, o processo com empresas, ele é bem mais demorado, né? Mas é importante ter uma constância, assim, sabe? Então, você tem um primeiro contato, você manda uma primeira mensagem, ter um mínimo processo ali, um controle numa planilha para você voltar a ter um contato com essa pessoa, ou fazer uma estratégia de, sei lá, você tem ali o público das mulheres, você quer falar, dar uma consultoria sobre sobre currículo e tudo mais, você pegar essa pessoa que você fez a conexão no LinkedIn, que é do RH de uma empresa, por exemplo, e falar assim, ó, eu faço lives mensais para mulheres em situação de vulnerabilidade que estão buscando uma colocação no mercado, queria saber de você, né, se tem você ou alguém da empresa que tenha interesse em participar de uma live comigo para mostrar, né, no olhar de uma grande empresa, né, quais são as prioridades, né, como que você pode se preparar e trazer a empresa para perto de outras formas, né, pensar maneiras criativas de às vezes concatenar essas coisas, assim, né, de já aproximar esse público empresarial com o público de pessoa física, e esse processo às vezes dá muito certo, assim, sabe, de você não chamar a empresa só na hora de pedir, sabe? Então, você entender em quais momentos, dentro dessa estratégia de comunicação, você pode chegar nessa empresa, chamar ela para uma conversa, para um bate-papo, para uma live, para um podcast, para uma pesquisa, né? Pensar dentro da estratégia de comunicação do B2B, né? Que é uma estratégia muito mais de relacionamento do que de prospecção direta,
né? Como que você pode ir aproximando, gerando valor, fazendo essa pessoa conhecer, entender qual que é a relevância do seu trabalho. Eu acho que essa pode ser uma boa possibilidade. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Tá? Mais alguém, gente? Bem, a minha instituição, ela foi fundada em 2015, com base num estudo das vulnerabilidades aqui da minha cidade, que é Cachoeira, aqui da Bahia. E Cachoeira, ela é ou melhor, a Bahia tem o maior índice de desempregados desse país. E Cachoeira é uma das cidades que tem o maior número de regiões quilombolas. E com base, né, nesses problemas sociais, eu desenvolvi um projeto para ajudar pessoas do campo na superação de suas vulnerabilidades, que seria a Casa do Campo. Ele consiste em capacitar as pessoas do campo para que elas possam produzir em suas terras, porque aqui a nossa realidade aqui é de pessoas que estão estão em situação de extrema pobreza. Eu trabalho com a busca-ativa escolar e pude constatar ali na escola aparece o raio-x dos problemas sociais, porque tudo que acontece de problema social na cidade pipoca ali na escola. Então, eu pude observar que tem situação de crianças que toda alimentação que ela tem é aquele alimento que é servido na escola. E aí eu fico me perguntando, quando é sábado e domingo, que elas não estão na escola, como ficam essas crianças? Porque uma alimentação por dia é pouco. E aí, quando é nenhuma alimentação por dia? Então, é algo que mexeu muito comigo. Então, dentre vários problemas, porque essa instituição ela foi criada com a finalidade de desenvolver projetos sociais para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade. Eu pude observar que, no campo, as vulnerabilidades são bem maiores, até por dificuldade de acesso. Então, todo tipo de vulnerabilidade é encontrada ali. Uma mulher, quando ela está em situação de violência, ela não tem para quem pedir socorro. Uma criança, quando está em situação de violência, é mais difícil para ela pedir socorro, porque as políticas públicas, ela não sabe nem aonde pedir socorro, não sabe nem aonde, ela não sabe o que é um CRAS, não sabe o que é um CREAS, não sabe o que é um CRAM. Então, há uma dificuldade muito maior para essas pessoas que vivem. E as comunidades quilombolas, elas ficam distantes da cidade e as pessoas são tratadas com muita indiferença. Então, lá nessas comunidades, o juiz dali são os traficantes, porque existe uma venda muito forte de drogas. A polícia ela não trata a comunidade com indiferença e eles não querem a polícia lá. Então, quando o rapaz faz maldade para uma criança, quando existe caso de violência, se chegar ao conhecimento deles, ele mata. Mas imagine como fica a cabeça de uma criança sabendo que um tio, por exemplo, foi assassinado porque abusou dela. Então, há uma sessão. E a questão de as crianças estão passando fome. Então, o abuso de criança, a exploração infantil, sexual infantil, é muito grande. Às vezes, por um prato de comida. E é uma situação muito triste. Então, esse projeto ele foi criado para ajudar essas famílias para que elas tenham uma renda, que às vezes eles têm terra, mas produzir o quê? Para quem? Como? Eles não têm habilidade de como lidar com isso, como desenvolver esse trabalho. Então, o que acontece? Esse projeto, ele visa capacitar essas pessoas, ajudar elas a iniciar sua produção com doação de sementes, doação dos instrumentos que elas precisam para fazer a sua produção, para que elas possam tirar dali uma fonte de renda. E Cachoeira ela é uma cidade muito forte na produção de licor.
Tem várias fábricas de licor na cidade e o Brasil todo consome o licor de cachoeira. Então, a plantação de árvores frutíferas é algo muito promissor aqui na cidade. Mas muitos não têm essa visão. Muitas jovens, eles saem do campo, eles já ficam imaginando, quando eu tiver maior, eu vou trabalhar, vou sair do campo, porque o campo não tem futuro. Então, o campo, para muitos jovens, é visto como algo sem futuro, e com isso vem gerando muita evasão do campo. Então, a ideia também é desmistificar essa ideia de que o campo não produz, o campo não dá futuro para ninguém. Então, o projeto ele tem a finalidade de ajudar as pessoas que vivem no campo a fazer uma produção, a desenvolver o empreendedorismo ali no seu local onde vive, e criar uma central de compras e vendas para que eles possam levar para que eles saibam aonde vai levar o seu produto. E para a própria alimentação da família, porque muitas vezes eles estão ali, mas tem uma fruta ali que eles não sabem como manipular esse alimento. Como, por exemplo, hoje eu fui aqui tem uma faculdade, que é uma universidade muito conhecida no país, que é a FADBA, Faculdade Adventista, que atrai estudantes de todo o país. E eles têm um projeto de manipulação de alimentos que é algo muito interessante. E eu vi algumas reportagens, algumas matérias falando sobre o trabalho dele, e hoje eu fui conversar com eles para ver a possibilidade de fazer uma parceria para ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente ficou tá desenvolvendo justamente essa produtividade, ensinar eles. E até a casca da laranja, por exemplo, né, nessa conversa, ele estava falando que a casca da laranja faz uma cocada muito gostosa e que poucas pessoas conhecem. E a casca da laranja geralmente é descartada. Então, tem muitos alimentos que são descartados, mas pode vir a ser um alimento saboroso para o aproveitamento daquelas famílias. Então, elas podem ter esse aproveitamento para o próprio alimento, para trocar esses alimentos. Nessa central, ela teria a função de comprar os alimentos ou trocar por outros alimentos, para que essas pessoas elas tenham uma fonte de renda e elas saiam dessa situação de extrema pobreza em que vivem. A minha dificuldade no momento é conseguir os recursos para montar essa central, ajudar os produtores rurais. A universidade ela ficou de capacitar esses produtores. É um trabalho que eles vão estar disponibilizando, é um serviço que eles vão disponibilizar gratuitamente, mas tem o material, precisa das sementes, precisa ajudar esses camponeses a ter como começar a produção. Porque se eu já chego para uma pessoa, dou um curso, por exemplo, de corte e costura, e não dou a máquina para aquela pessoa, a pessoa está em situação de extrema pobreza, eu não dou a máquina para ela, é um curso de tolo, porque ela vai adquirir o conhecimento, mas ela não vai ter como utilizar, porque ela não tem uma máquina para desenvolver a sua produção. Então, a ideia é justamente essa, ajudar esses agricultores a desenvolver um trabalho produtivo, a fonte de renda, até com a própria plantação de árvores frutíferas. Porque ao passo que você planta árvores frutíferas, aquilo ali acaba, no final, vai se tornar uma floresta sustentável e produtiva. É uma floresta que ninguém vai ter interesse de desmatar, porque ela vai ser uma fonte de renda, e como ela vai ser organizada, então, caso haja um incêndio, por exemplo, se pegar fogo aqui, vai chegar uma parte em que existe um caminho, então não vai ter combustão, essa floresta não vai queimar toda. E com a oferta de frutos, vai atrair a diversidade também. Então, vai ajudar o meio ambiente, vai ajudar essas famílias em condições de extrema pobreza, essas famílias vulneráveis, e vai estar ajudando também a comunidade. Então, também pode ser feita uma fábrica para pegar esses produtos do campo, industrializar, fazer cocada, fazer doces, geleias, e aproveitando já o cultivo, a produção do licor, já pegar esses clientes do licor e já vender outras diversidades de derivados da fruta, o que iria
ajudar as famílias a sair dessa situação de extrema pobreza. Iria ir nessa fábrica, a ideia é dar prioridade para mulheres em situação de violência, que na cidade aqui no Recôncavo, infelizmente é alto o índice, principalmente Reginaldo, nas comunidades rurais. só desculpa, só para puxar assim, primeiro, muito obrigado por compartilhar, né? Eu acho que realmente acho que você tem um trabalho duro pela frente, né? Eu acho que primeiro parabéns aí pela causa, realmente é um trabalho extremamente árduo, né? Eu imagino, mas né, eu acho que vamos conversar um pouco sobre isso para entender se alguma coisa surge aqui. Mas se não surgir aqui, espero que você possa continuar com a gente aí aos poucos e coletando, porque pelo que você trouxe são vários elementos ali, várias dúvidas, várias questões, né? Mas, Ilana, só queria saber, sobre o ponto que a Lindinalva trouxe, você queria contribuir? Isso. Eu queria saber como que ela monetiza a Lindinalva, né? Como é que ela monetiza? Isso é uma ONG, o trabalho que ela está desenvolvendo. É uma associação de direitos humanos. Legal. Oi. Pode falar, Vini, Ilana. você falou Ilana ou Lana? Porque É Ilana, é Ilana. é só Acabou o como do confundindo. I, nós estávamos falando Lana. Foi coincidência, porque a Lana também tinha falado ali no chat ali. Sem problema, Lana. Pode falar, Mas Ilana. estamos tudo em casa. Nossa, assim, tipo, vou tentar ser bem objetiva, porque a gente podia ficar aqui virando dias falando sobre esse assunto, que eu sou apaixonada dessa questão da alimentação e tudo que você falou. E é mais ou menos parecido com o que eu também me proponho a fazer do meu negócio de impacto social. Conheço Cachoeira, porque também morei em Feira de Santana durante 10 anos. Ai, que Então, legal. eu já passei o São João e Cachoeira, que foi maravilhoso. Volte novamente. Sempre, tem um pezinho aí. Então, como que eu vou te falar? O meu projeto, no meu negócio, voltado nessa parte de consultoria, é justamente fazer essa conexão, né, das empresas com o pessoal que precisa, como você citou aí no seu caso, né, do campo, que ela vai estar dentro dos princípios, vamos dizer assim, ainda não consegui achar a palavra de gestão da ISG, né? E pode ser uma empresa que não tem nada a ver com a parte de alimentação e nada, mas ela, dentro dos valores dela lá e tudo, ela quer fazer a parte dela dentro de projetos socioambientais. Então, assim, só para dar um link com o meu projeto aqui. Então, agora a gente conseguiu numa comunidade na região metropolitana aqui de Curitiba, uma ocupação que já tem bastante tempo, e eles conseguiram um terreno agora para poder a gente fazer a horta comunitária. Aqui em Curitiba, isso é uma realidade bem grande, né, Vini? Assim, a gente tem várias hortas comunitárias e tal, mas o que acontece? A gente vai montar essa horta para própria subsistência ali de quem vai estar trabalhando com aquilo da própria comunidade. E qual que é o negócio? Eu vou apresentar isso para a empresa para que ela possa, vamos dizer, bancar isso, e a contraponto disso ela vai estar o quê? Ajudando a emancipar esse pessoal, né? Ela, de contrapartida, como eu vou focar agora a princípio por ser de questão de alimentação, em restaurantes, né, que trabalham com horta, com esse produto, porque eles vão estar recebendo esse produto que vai ser orgânico, né? Então tem toda essa questão da sustentabilidade que vai ter a horta, e a questão social. Para empresas que não tem nada a ver, por exemplo, com alimentos, o que eu posso apresentar para eles? Olha, você ajuda, e que a gente faça aqui uma feirinha para os seus funcionários desses produtos, né? Ou então eles podem fazer a rede, que tem aquelas por assinatura, né? Que entrega por assinatura. Então, ele também vai estar contribuindo de alguma forma para a emancipação, né? Dessa comunidade,
a questão da sustentabilidade, dando esse benefício também para os seus funcionários, porque às vezes o cara não sabe onde é que, embora que a gente tenha várias feirinhas orgânicas, mas às vezes ele não tem tempo, porque está trabalhando lá o tempo todo. Então, se eu tiver um dia na semana, levar isso para eles lá, né? Então, assim, fazer com que haja essa conexão. E aí, levando para o seu exemplo aí, talvez veja, como você até no finalzinho você acabou falando isso, de ver as empresas que já compram o licor, né? Tanto aí da região, se eles mandam empresas para fora, maiores, que compram isso. Eu trabalhei 10 anos em feira ali em São Gonçalo dos Campos, na época que implantou a Vipal, fui para implantar, que hoje é a BRF. É uma empresa grande, né, que está aí na região, e pelo menos na época e tudo, sempre teve a preocupação, assim, de ajudar o entorno ali. Então, assim, buscar essas empresas próximas para poder estar fazendo isso. Então, eles vão ter esse investimento social, que a gente chama, né? Investimento de impacto social, e vão estar recebendo de contrapartida, né, também alguma coisa. Então, a ideia é mais ou menos isso. Eu sei que não é fácil, amiga, a gente está aí na labuta, entendeu? Para poder bater na porta esses dias mesmo, essa semana, porque eu sou cozinheira também, chefe de cozinha, então, paralelamente a isso, eu sempre faço taxas, alguns eventos e tal, que para mim, de certa forma, também é um laboratório, para poder estar dentro desses ambientes, né, que eu quero entrar. E numa dessas que eu fui, conversando, a dona do estabelecimento, ela tem um café, um restaurante, ela falou, poxa, mas meu restaurante precisava de uma coisa assim, porque a gente faz um pouco da separação de resíduo, mas ainda não está assim, né? Aquela questão de aproveitar, eu vejo que eu tenho muito desperdício e tal. Eu falei, então vou fazer uma proposta para você, direitinho e tal, a gente pode começar, porque eu também quero foi o tema da nossa aula da semana passada, eu preciso colocar isso dessa forma, né? Porque uma coisa é você ir lá e fazer uma consultoria como eu fazia antes, né? Vamos ver aqui o que eu posso melhorar no processo, tá. E outra é essa forma que faz todo esse link aí. Então, eu vou fazer, vamos ver, né, se dá certo, eu vou fazer essa proposta para ela nesse novo modelo, vamos dizer assim, de negócio. Mas a ideia é essa, a gente bater na porta lá, falar como que é essa proposta, colocar toda essa parte de impacto social, que é realmente que é o relevante, né, o investimento social que ele vai estar fazendo, né, e ele vai estar recebendo de contrapartida também algo que vai melhorar os custos dele, né, porque o empresário, a empresa quer ver aonde que ele também está ganhando monetariamente. Então, às vezes, uma coisa dessa, ele vai estar comprando mais próximo, então vai diminuir o custo dele de logística, né? Vai estar diminuindo, talvez até por servir uma coisa, nesse caso meu mesmo de orgânicos, assim, tá levando uma saúde melhor para o próprio funcionário dele, né? Então, uma saúde preventiva, que no futuro o funcionário dele, né, não vai estar tendo tanto atestado, enfim, conseguir fazer também, mostrar para ele aonde ele vai estar ganhando também, né, monetariamente, assim, diminuindo os custos dele. Mais ou menos isso. Vocês contribuírem aí? Obrigado pela contribuição, Ilana. E, Lindinal, só para eu poder ver se tem mais uma ou duas pessoas que queiram compartilhar aí o desafio, assim, eu acho que eu acho que o que a Ilana trouxe aí é uma ótima contribuição, né, para você refletir aí, né? Eu acho que são várias coisas, né? Eu acho que claro que vai depender muito de como que tá a questão de formalização de vocês, como vocês são uma associação, quais certificações vocês têm, né? Depende muito, mas eu acho que um lado, assim, por um lado, como vocês são uma organização social, né? O modelo de sustentabilidade, geralmente, ele é realmente muito focado em captação de recursos, né? Então, se começa mesmo buscando por captação, né? Claro que vale refletir sobre, tipo, entre as coisas que você está pensando em fazer, o
que dá para começar rápido, para testar rápido e colocar em prática, né? O que você falou ali das máquinas de costura, mesmo que você não tenha máquina de costura para dar para essa mulher, não faz sentido fazer uma oficina com ela, né? Tendo ali um número limitado que você tenha que revezar para elas terem um ofício e talvez os materiais que são produzidos nessa oficina são vendidos para angariar recursos para comprar outras máquinas de costura e você conseguir fazer isso gerar, assim, eu acho que isso é bem importante, seja para negócios ou organizações sociais, entender como que é possível começar rápido, né? Então, o que é mais rápido, onde você, tanto a parte de agir, né, de fazer ações mesmo, né, dentro da comunidade e aplicar as soluções que você se propõe a aplicar, quanto no processo de comunicação e captação de recursos mesmo, né? Geralmente as organizações elas vão começar pelo que é mais rápido, né? Então, geralmente elas não vão, geralmente elas podem ir, né? E às vezes costumam ir para as empresas logo de começo, mas com as empresas, antes de você ter algo sólido, estruturado, é mais difícil você conseguir, assim, né? Até fico muito feliz que você tenha conseguido com a faculdade adventista que você comentou, né? Isso. Fico muito feliz que você tenha conseguido, assim, mas realmente é um trabalho um pouco mais difícil você trabalhar com empresas maiores, né? Muitas vezes as organizações elas vão ali no caminho das pessoas físicas, dos pequenos comércios, né? Buscando realmente esses recursos para poder acelerar essa outra parte aqui, né? Então, como vocês são uma organização social, diria que se você não tem muita familiaridade ainda com captação de recursos, a gente tem vou até mandar aqui, trilha da captação. A gente tem uma trilha chamada Trilha da Captação Inteligente, que essa é voltada para organizações sociais, tá? Mas que eu vou mandar o link aqui para você dar uma olhada, porque traz ali alguns fundamentos da captação de recursos que pode te trazer uma luz ali de que frente, de que fonte que você pode começar a atacar ali para buscar os seus recursos, tá bom? Ilana, pode mandar. E uma coisa rapidinho que me deu um insight hoje da sua fala, falando de marketing, é na questão de quem definir melhor quem é meu cliente para eu ir atrás, né? E vai bem do que você acabou de falar agora, que normalmente as grandes empresas, eles já têm uma área ou tem um próprio instituto que já trabalha nessa coisa. E aí, quando eu pensei em fazer a minha parte da consultoria para pequenos empreendedores, né? E tal, mas ao mesmo tempo fiquei aqui pensando quando você falou assim, mas o que para mim é o conceito de pequenos empreendedores médios, né? Pequenas empresas. Então eu comecei a pensar agora que assim, tipo, número de funcionários que ele tem, né? O faturamento, algo assim para eu poder também delimitar, porque nessa gama, assim, tem aqueles que é ele só ali, que ele não vai ter como investir, por mais que ele queira, né, ter a parte de sustentabilidade e tal. Então, até para eu fazer uma proposta mais personalizada. Mas eu não tinha pensado nessa questão, assim, de quem que é mesmo o meu cliente, assim, definir ele de uma certa forma para ser mais assertivo. Porque eu só, tipo, por enquanto eu eliminei a questão das grandes empresas, né, por essas questões, assim, que elas já são mais difíceis de você conseguir ter o acesso até, né? Mas do menor, eu não defini para mim o que é o meu pequeno empreendedor, né? Médio empreendedor, para poder, como você falou, ter uma linguagem adequada para ele, né? Um serviço adequado para ele que ele possa realmente fazer. Porque a grande maioria desse meio ainda não sabe o que é SG, não sabe o que é as ODS e tal, então tem que ser toda uma comunicação diferente para que ele entenda também que com poucas coisas, assim, simples coisas, ele também consegue estar dentro dessa onda aí.
Mas só para falar que hoje o meu insight foi justamente esse. Falei, mas quem quer realmente definir, né, meu cliente, assim? Que é importante, eu não tinha me tocado nisso. Isso é importante e é até interessante para você entender qual que vai ser o seu discurso, né? Porque quem é essa pessoa sabe, vai afetar diretamente no seu discurso, no sentido de que não é à toa que esse pequeno empreendedor ele não sabe o que é ESG. É porque realmente esse é um movimento que as grandes empresas elas são mais pressionadas a seguir nesse modelo, né? O pequeno empreendedor não tem tanta pressão. Então, muitas vezes, se a empresa tem ali ações de responsabilidade social, ambiental, é porque o empreendedor ele se preocupa com isso, né? Então, já é uma lógica totalmente diferente, né? Enquanto na empresa é uma estrutura, é uma área que pensa, né, nas ações da empresa, como que ela mitiga o impacto negativo dela, como que ela vai fazer as ações para gerar um impacto positivo. Ali, às vezes, tipo, com um pequeno empreendedor, talvez seja só uma pessoa consciente que sabe ali da responsabilidade dela como indivíduo e às vezes o que ela vai fazer nem é ESG, sabe? Vai ser o dever dela como cidadã, né? Então, isso muda tudo, assim, né? Tipo, um detalhe, assim, muda tudo, porque justamente, até mesmo, assim, quando a gente fala, assim, sobre o que a Ago faz, né? A Ago, quando ela trabalha com empresas que apoiam organizações sociais e negócios de impacto. E dentro do universo das empresas que atuam numa frente ESG, não são todas as empresas que atuam no apoio a organizações sociais e negócios de impacto. Então, até nisso, né? Existem graus de maturidade diferente nessa linha de, sabe, tipo, a empresa vai começar a se preocupar, sei lá, com a reciclagem, né? Conforme ela vai crescendo, e depois vai pensando em outra coisa, e aí isso vai evoluindo. E isso é fundamental, realmente, você entender eu estou falando com um empreendedor que tem um empreendimento que tem até 6 colaboradores, assim. É algo, tipo, muda drasticamente de uma empresa de 30 colaboradores, já, tipo, uma empresa em crescimento, ela muda muito o perfil, assim, né, muito rápido, né? Então faz total sentido. Tudo bem. Gustavo, queres tá aí ainda, amigo? Quer compartilhar? Tô aqui. Como é que tá sendo para você aí o encontro? Então, rapaz, minha jornada ainda sendo bem desafiante, porque hoje, na verdade, eu percebi, ainda não iniciei, estou mais na fase de ver até que ponto eu posso explorar isso, me aproximando dos projetos e tudo mais. E como eu disse lá no grupo, eu fico nesse campo aí da intermediação e eu não realizo os projetos, né? A assistência final ali para os assistidos. Então eu não faço registro, não tenho enfim, não sei as histórias que acontecem. Mas hoje, de fato, eu percebo a importância disso, né? Porque não a gente vai ficar só, ajuda aí, eu faço isso, vou ajudar fulano, vou fazer aquilo, Quando as pessoas querem ver, né? Mostra então, você faz, mostra o que você faz, mostra o que está fazendo. Eu acho que a gente precisa dar provas mesmo do nosso trabalho. E aí, através de histórias, né? Que é uma forma boa de contar isso, mostrar isso. Uhum. Então, hoje eu estou nessa pegada, né? De buscar realmente encontrar essas histórias. Até porque eu, pessoa física, sempre ajudei também. Então, eu estou até assim, paralelamente ao Compra Ajudo, eu mesmo buscando correr atrás de algumas histórias, enfim, algo que possa realmente despertar curiosidade, cativar as pessoas, realmente trazer elas para esse universo do Compra Ajudo, né? Uhum. E o Compra Ajudo tem potencial, eu vejo que tem potencial de ajudar muita gente,
Mas se as pessoas não usarem o site, nada acontece. Então a ajuda hoje é pequena, mas assim, é o que eu falei, eu preciso realmente mostrar que a gente está fazendo já alguma coisa, né? Independente de não ser um resultado expressivo, mas já mostrar aquela vida ali, mesmo que seja uma pessoa, a mudança da vida da pessoa. E aí chamando as pessoas, ó, se vocês ajudarem, participarem, são outras vidas que vocês estão também ajudando a transformar, enfim, não custa nada para você, basta você comprar nas lojas online, enfim, mas é um desafio, rapaz. Eu sou do marketing também, mas essa parte social, para mim, é uma coisa nova que me fez aí realmente descobrir um universo novo. Aham. Eu achei interessante. Basicamente, a pessoa ela compra a partir do seu link e aí ajuda uma organização, é isso? Então, eu tenho lá parceria com diversas lojas, né, online, as maiores do Brasil, basicamente. E aí, ao invés de o Vinícius quer comprar uma sanduicheira, um exemplo, uma geladeira, qualquer coisa. Ao invés de você entrar no site da Amazon ou qualquer outro direto, você entra no Compra Ajuda, clica na Amazon e aí a gente manda você para o site da Amazon para você comprar normalmente. Só que nessa, o site da Amazon vê, que você vê através do nosso site, nos paga uma comissão sobre o valor total da sua compra. E aí, a partir dessa comissão, é que a gente gera esse apoio financeiro para os projetos sociais, né? Então, você, Vinícius, vai pagar sempre o mesmo valor no produto, indo direto ou indo através do nosso site. Só que indo através do nosso site, você vai estar realmente fazendo um consumo solidário, né? O seu consumo vai ser um consumo consciente. E automaticamente você vai estar ajudando as pessoas. Então, assim, a gente tem um período que a gente recebe da loja valor, enfim, tem a nota fiscal, tem a burocracia, mas para você é só você chegar lá no nosso site, clicar na loja e a gente manda você para o site da loja e você compra normalmente. Os consumidores é só isso que tem que fazer, entrar no nosso site primeiro e clicar na loja. E aí, a partir daí, a gente consegue gerar essa ajuda permanente, esse apoio financeiro permanente para os projetos sociais. E aí a gente pode escalar o Brasil todo, né, porque as lojas online entregam no Brasil todo. Tem projetos e problemas, necessidades no Brasil todo. Só que a gente ainda precisa fazer o projeto ser conhecido, né? Essa visibilidade, esse marketing, vamos dizer assim, é realmente o nosso maior desafio, né? Eu estou buscando tentar ver algum influencer, ver, sei lá, pessoa famosa, alguém que tenha muitos seguidores para ajudar. Mas, enfim, é um desafio. Cara, até vou te dizer que vou ficar reflexivo aqui, eu vou pensar, porque realmente é um grande desafio, né? Você tem o desafio do. Vocês estão me ouvindo, né? Então, né? Então, você tem o desafio de gerar tráfego e você tem o desafio que você é uma etapa a mais, né? Porque é isso, né? A pessoa, ela. O natural é a pessoa ir direto na Amazon, ir direto no marketplace e comprar, né? Então, você tem o desafio de gerar esse tráfego a partir dos seus links, né? Exatamente. E depois que a pessoa faz esse processo uma vez, não é difícil ela fazer. Mas para fazer a pessoa virar essa chave aí mesmo, ao invés de direto para o nosso site, não é algo simples. É. Cara, eu vou pensar sobre o seu caso, vou ver se surge alguma ideia. Espero que durante esse processo aí, esses encontros aí, você que entrou recentemente aí no grupo, surja algum insight, alguma coisa, tem a própria compra do bem que faz algo parecido aí com o que você faz, né? No caso dela, ela faz internamente, né? Ela não direciona para outros marketplaces, né?
mas ela faz internamente esse processo, né, de ajudar as organizações a partir da compra de produtos. Mas eu vou Ela pensar, faz mais direcionada aos pequenos negócios, né? isso. Conversei com ela. É. Mas eu vou refletir, cara, de qualquer maneira, né, o que surgir aí de reflexão, de pensamento, de insight, né, a gente vai compartilhando, a gente vai conversando, o pessoal que está assistindo ao vivo aí, estamos chegando ao fim do nosso encontro. Queria agradecer quem participou ao vivo, né, realmente vocês fazem esses encontros serem vivos mesmo, assim, a gente tem essa interação, essa troca, né, isso é muito valioso, né, espero que tenha, né, sido valioso para todo mundo que participou aqui, para todo mundo que está assistindo ao vivo, e antes de fechar aqui, queria só trazer aqui que a Lana me trouxe um desafio, é dizer como baseado no Effectuation a gente pode gerar dinheiro e impactar mais pessoas. E esse desafio vai ser cumprido em um outro momento. Com certeza a gente vai falar de effectuation mais para frente, mas de qualquer maneira eu vou deixar duas entrevistas com a Lina, que é nossa professora, que é fundadora da Aliança Empreendedora, que é uma das pessoas assim que falam, que eu conheço que melhor falam sobre effectuation, sobre comportamento empreendedor, e com certeza pode ajudar, e aí trazendo só um gostinho assim, pode ajudar nesse momento, né, em vez de olhar para o que falta, né, para o negócio começar a rodar, é olhar para o que vocês já têm para começar a fazer ele rodar, né? Então, essa é a grande sacada, a grande chave, né? Virada de chave que o Effectuation traz ali para o empreendedor, tá bom? Gente, muito obrigado de novo. Pessoal que resistiu aí a 1h50, me empolguei aqui. O pessoal foi ficando, eu fui ficando também. Muito obrigado. Lana, pode falar? Eu só queria agradecer imensamente, foi ótimo. É muito bom ver as carinhas, né? Porque a gente fica postando, mas não vê, né? Lindinalva, eu conheço Cachoeira, é muito fofa a cidade. E eu morei em Uhum. Feira, viu, Ilana? Aham, também. E você está em Curitiba? Morei em Curitiba há 15 anos, Vini. Agora tem 6 Morei anos que eu 10 tô anos em aqui. Curitiba, morei em Ponta Grossa, morei em Irati, morei em Ponta Grossa, e morei em Curitiba 10 anos, né? Trabalhei no Boticário durante muito tempo aí em Curitiba, na fábrica lá em São José dos Pinhais, né? Mas assim, foi muito bom mesmo, adorei, foi muito legal isso. E isso que você falou faz todo sentido. Não adianta inventar a roda. Com o que a gente já tem agora, o que que a gente pode. Eu tenho essa consciência que eu tenho a plataforma lá e que agora não é o momento, porque eu não tenho desenvolvedor, não tenho dinheiro para pagar ele. E com o que eu tenho é que eu quero gerar isso, né? Que é com a pessoa física, né? Com as mulheres e muita coisa de conteúdo que já tem, da minha experiência em RH e poder fazer isso. Mas é ótimo, vou esperar, viu? Você já marcar aí. Tudo bem, E muito foi um obrigado. prazer conhecer todos vocês, viu? Prazer, foi ótimo. Adorei que sempre, todas as aulas sempre dão um insight para ser colocado em prática. Muito bem, e semana que vem, vocês com certeza vão ficar com a cabeça borbulhando, porque o encontro vai ser sobre pitch de investimento, né? Nossa, Então, olha, esse é o conteúdo mais esse aguardado de todos. Então, venham com semana que vem, às 7 horas da noite, treinar, né? fazer Vamos treinamento lá. até a semana que vem. É, Botar o cronômetro. e semana que vem é com o nosso cofundador, o Alexandre Amorim, né? O primeiro encontro aí do mapa que vai rolar com ele, então tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ele vai trazer ótimos fundamentos, ótimos exemplos, vão ter momentos de troca, de experiência. Tenho certeza que vocês vão gostar, então reservem a agenda e venham, participem aí semana que vem. Fechou?
Valeu, Esse gente. bichinho que está aí atrás de você é de pelúcia, é? É um bichinho de pelúcia. aham. É o Totoro, é o nome dele. Gente, tchau, um bom fim de Valeu. semana para vocês. Abraço, gente. Tchau, tchau. Gente, Tchau, pessoal. obrigada aí por essa troca de conhecimento, foi muito bom. Trocar somar conhecimento é sempre muito produtivo, né? Então, Perfeito, obrigada a todos pelas contribuições. perfeito. Valeuzão, Gustavo, também. Obrigadão aí por Obrigado. permanecer com a gente. Até a próxima, pessoal.